iluminação do teu Santo Espírito. Nós conhecemos este mandamento, sabemos o enunciado, mas falta-nos, Deus, um conhecimento mais aprofundado. Falta-nos, Deus, uma adesão sincera. Por isso nós pedimos, Deus, nos livra de ouvir esta pregação com os nossos corações endurecidos, acreditando que sabemos de todas as coisas. Nos dá, Senhor, um coração disposto a te ouvir. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, nós iniciamos hoje uma série de mandamentos pertinentes às nossas relações sociais, às nossas relações um com o outro. É muito interessante nós percebermos a progressão dos 10 mandamentos. Nos primeiros 4 mandamentos, o Senhor está regulando a nossa relação com Ele. Ele está dizendo como funciona a nossa relação com Ele. Aquilo que nós vemos do 1º ao 4º mandamento diz respeito aos nossos deveres em relação a Deus. E Jesus vai resumir esses 4 primeiros mandamentos, conforme vemos lá em Mateus, quando o escriba pergunta: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Lembra disso? E Jesus vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento. Ele está trazendo ali o espírito dos mandamentos. Ele está mostrando que através desses 4 primeiros mandamentos, nós então amamos o Senhor. Não é apenas um cumprimento externo, mas uma adesão sincera do nosso coração. Depois, nós vemos o Senhor dizendo lá: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele então vai nos mostrar aqui como nós amamos o próximo. Deus, perceba, ele não apenas conserta a nossa relação com ele, como também ele conserta a nossa relação uns com os outros, com o nosso semelhante. Então, se você quer aprender a amar o próximo, nós precisamos olhar para os 10 mandamentos. E nós vamos então perceber que nós amamos o próximo, em primeiro lugar, honrando o nosso pai, honrando a nossa mãe. Mas, perceba, será que esse mandamento ele trata apenas do nosso pai biológico, da nossa mãe biológica, ou dos nossos pais adotivos, dos nossos avós? Existem realidades onde as crianças elas são criadas pelos avós, às vezes pelos tios. Aplica apenas esse contexto. Então, do que se a sua extensão? Arthur W. Pink, um pastor batista do passado, ele diz que esse mandamento para honrar o pai é muito mais abrangente em seu escopo do que parece à primeira vista. Ele não deve ser restrito a nosso pai e mãe literal, mas deve ser aplicado aos nossos superiores. Honrar, primariamente, é um verbo que é aplicado à nossa relação de adoração com Deus. Secundariamente, ele é aplicado a todos aqueles que Deus dignificou, né? Todos aqueles que Deus investiu de autoridade. Vamos olhar aqui para alguns textos bíblicos que mostram algumas pessoas em alguns cargos que receberam esse título de pai, para a gente perceber a abrangência deste mandamento, tá? Em primeiro lugar, nós veremos que este título ele foi dado aos reis, aos magistrados. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 11, diz assim: olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, do fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar. Reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas a caça da minha vida para me atirares. Veja que quem está falando aqui é Davi, naquele momento em que ele se encontra com Saul. E ele então chama Saul de pai. Você vai perceber também, em 2 Reis, capítulo 5, versículo 13. Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te disse, levanta-te e ficarás limpo. Então nós percebemos que esse título, ele é dado aos reis, aqueles que foram investidos de autoridade, aos magistrados. Esse título também é apontado, ele é proferido sobre os mestres, sobre aqueles que
se constitui como uma autoridade, digamos assim, eclesiástica, né? Aqueles que têm a responsabilidade de proclamar a palavra de Deus. No contexto da Antiga Aliança, em 2 Reis, capítulo 2, versículo 12, a palavra de Deus diz: o que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E, tomando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Eliseu falando aqui do profeta Elias, e chamando Elias de pai. Ainda sobre os ministros, nós olhamos no Novo Testamento como Paulo se dirige às igrejas da Galácia. No capítulo 4, no verso 19, ele vai dizer: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então nós percebemos aqui a extensão. Esse mandamento não se aplica apenas aos pais do nosso contexto familiar, mas ele se aplica também a todos aqueles que estão investidos de autoridade. Olha o que diz o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 124, que significam as palavras pai e mãe no 5º mandamento. As palavras pai e mãe no 5º mandamento significam não apenas os pais naturais, mas todos os superiores em idade e dons, e especialmente todos aqueles que, por ordenança de Deus, têm autoridade sobre nós, seja na família, na igreja ou no Estado. Então, irmãos, nós percebemos aqui a abrangência do 5º mandamento. Não nos esqueçamos que nós temos aqui em mãos o sumário, ok? O pastor presbiteriano do passado, James Boyce, ele diz o seguinte: isso é proposital, pois ao tratar com pais, o mandamento se concentra na menor célula da sociedade, a família, que é fundamental para todas as outras relações e estruturas sociais. Então nós temos aqui este mandamento se aplicando não apenas a pais no contexto da família, obrigado, meu filho, mas pais políticos, pais espirituais. Você quebra este mandamento quando você desrespeita todos aqueles que estão investidos de autoridade sobre a sua vida. É claro, nós veremos daqui a pouco, não é uma obediência absoluta, mas por qualquer razão, nós temos muitas vezes tripudiado daqueles que estão em posição de autoridade sobre nós. Seja um pai no contexto político, seja um pai no quesito um patrão, alguém que está investido numa situação de autoridade, um professor, seja um governador, enfim. Nós precisamos nos lembrar, meus queridos irmãos, que o Senhor, nessa manhã, Ele nos lembra, Ele nos ordena que nós devemos honrar essas pessoas. Nós devemos honrá-los para a glória do nosso Deus. E é interessante nós percebermos aqui que, naturalmente, as nossas mentes elas são levadas ao contexto familiar. Por quê? Porque a família, e aqui não é um jargão, mas é um fato, a família ela é uma célula importante no contexto de uma sociedade. A criança, quando ela aprende a respeitar os pais no contexto do lar, naturalmente isso vai repercutir na igreja, naturalmente isso vai repercutir na sociedade. O que nós vemos na nossa sociedade hoje é um reflexo daquilo que vemos no contexto da família. Nós temos hoje essa triste realidade, claro, não é uma novidade, a gente já percebe isso desde ali de Gênesis. Não há uma relação saudável, uma relação plena, porque o pecado ele está em nós. Então não há uma relação perfeita de submissão às autoridades. Então, é claro que com o passar do tempo, a nossa compreensão é de que as coisas têm piorado cada vez mais, e o que nós vemos, irmãos, são lares desestruturados. Filhos que não respeitam mais os pais, e, consequentemente, isso vai repercutir na igreja. Porque há tanta dificuldade em relação a isso no contexto da igreja, porque as famílias não vivem conforme o padrão estabelecido por Deus. Não há dúvidas quanto a isso. Não há nenhum problema, não há nenhuma dificuldade de concebermos isso. Deus institui o 5º mandamento devido à crise de autoridade que nós temos no contexto da humanidade. O problema em relação à relação entre superiores, autoridades e subordinados, né, que o nosso catecismo vai falar superiores e inferiores,
é um reflexo daquilo que nós vemos em nossas casas. Famílias destruídas e sem padrão bíblico de autoridade e submissão irão refletir numa sociedade destruída. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos tocar nesses pontos. Maridos que não são respeitados por suas esposas e por seus filhos. Maridos que muitas vezes se anulam ou são anulados na sua liderança no lar. Ou são extremamente severos, estúpidos em sua liderança, conduzindo suas casas como ditadores ímpios. Esposas que tomam o lugar dos seus maridos na liderança do lar ou falam mal dos pecados dos seus maridos para os outros. Ou que superprotegem seus filhos, agindo contra os pais no momento da disciplina. Filhos que afrontam seus pais como um grito de suposta maturidade, que faz seu coração. Ele pode mudar o coração de qualquer pessoa. Então nós honramos as nossas autoridades quando nós oramos por eles. Quando nós pedimos a Deus, Senhor, alcança o coração desse homem. Senhor, tem misericórdia. Caso, obviamente, Senhor, ele se levante contra o teu povo. Claro, irmãos, há um lugar na piedade para as orações imprecatórias. Há um lugar para pedirmos a Deus, Deus, manda a tua ira, Senhor. Derrama o teu juízo sobre estes que querem o mal do teu povo, sobre estes que querem profanar o teu santo nome. Mas perceba, nós somos rápidos em pedir fogo do céu sobre aqueles que se levantam contra nós. Mas somos vagarosos em pedir a Deus que alcance o coração desses homens. Nós precisamos pedir a Deus, porque Deus continua mudando o coração de pessoas. Devemos honrá-los, não porque eles merecem esta honra, mas porque Deus os colocou ali. Olha o que diz Provérbios 8, verso 15. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Precisamos tomar cuidado com a nossa fala. Muitas vezes falamos ridicularizando de alguns magistrados. Isso não reflete a piedade cristã. Olha o que diz Êxodo 22, 28. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Então, vamos orar. Vamos orar pelos políticos, vamos orar pelos policiais, chefes de governo, todos aqueles que estão investidos de autoridade. Vamos honrá-los no Senhor, pedindo a Deus sabedoria para isso. Nós aplicamos este mandamento, o mandamento ele é aplicado também ao contexto dos pastores e oficiais. A igreja, irmãos, ela não está isenta desta crise de autoridade na nossa sociedade. Não está. Não é incomum nós ouvirmos ou experimentarmos no contexto da igreja pessoas que se levantam muitas vezes contra a liderança. Pessoas que querem causar divisão no meio da igreja. Pessoas que são impastoreáveis. Pessoas que não ouvem a instrução. Porque às vezes leram 5 livros, então eles olham para os presbíteros e eles sabem o que é ser um presbítero. Ainda que no auge dos seus 17 anos, eles sabem como a igreja deve ser regida. Vivemos esse tempo. E a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, com muita clareza, nós devemos obedecer às autoridades eclesiásticas. Nós devemos honrá-los. Hebreus, capítulo 13, versículo 17 diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Abre lá, por favor, a palavra de Deus, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e versículo 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz
uns com os outros. Nós devemos, irmãos, cuidar uns dos outros. Nós devemos trabalhar pelo bem-estar uns dos outros. Mas perceba, meus queridos irmãos, muitas vezes, e graças a Deus eu falo isso com um coração muito tranquilo, já passei por lugares difíceis, e eu percebo que a disposição da nossa igreja, da Igreja Manancial, e eu espero que essa seja uma construção também da cultura na nossa congregação, uma disposição diferente, de cuidado, de honra, de zelo. Mas é interessante, irmãos, em alguns lugares por onde passei, as pessoas ficavam incomodadas, afetadas. Mas como assim? Como assim? Cantar parabéns para o pastor? Não, que história é essa? Tem que cantar para todo mundo. Sim, tem que cantar para os irmãos. Mas se perdeu aquela honra que é devida ao pastor. E às vezes a gente fica um pouco cheio de dedos, né, para falar sobre isso. Mas perceba o que a Escritura está dizendo aqui. Paulo está orientando aquela igreja, e essa orientação deve vir sobre nós. Nós devemos acatar com apreço, e em máxima consideração, aqueles que nos presidem no Senhor. O que tem de pastor, meus queridos irmãos, adoecido na alma, desanimado, porque eles, muitas vezes, no contexto da igreja, claro, há desânimo no contexto pastoral por pecados do pastor. Há desânimo no contexto pastoral por expectativas fictícias que o pastor cria no seu coração. Mas há desânimo muitas vezes porque ele tem trabalhado com igrejas que não têm honrado, que não têm cuidado. Nós devemos, irmãos, entender que o 5º mandamento, ele se aplica, sim, ao contexto eclesiástico, não só dos pastores, como nós concebemos, mas dos presbíteros, dos nossos diáconos. Nós devemos honrá-los e respeitá-los, e ensinar os nossos filhos a honrar a liderança da igreja. Não é normal, se o seu filho chega para um presbítero, e o seu filho dá um chute no pé do seu presbítero, se o seu filho chega para um pastor, e então ele cospe no pastor, ou faz algo que vai contra aquilo que Deus estabelece, você precisa orientar o seu filho. Você precisa. Mas sabe por que muitas vezes acontece dos nossos filhos eles não honrarem a liderança? Porque a gente se sente tão à vontade em casa para falar mal dos nossos líderes. E os nossos filhos vão crescendo ouvindo aquilo. E aí depois ele fica assim, por quê? Né? Por que o meu filho ele tem tanta dificuldade na igreja? Porque ele tem uma imagem do pastor construída no jantar, no momento do almoço. Não houve sabedoria. Há questões, irmãos, que precisamos resolver. Certamente. Nós precisamos ter sabedoria. Nossos filhos não têm maturidade para ouvir certas coisas. Eu não estou falando, olha, você pode falar mal da sua liderança desde que você faça isso longe dos seus filhos. Não é isso que eu estou falando. Mas nós precisamos ter sabedoria. Até mesmo se estivermos ali com o nosso cônjuge tendo uma conversa no sentido de buscarmos uma orientação mútua ali, não de fomentar fofoca, não é isso. Precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado. Nós temos aqui 2 presbíteros. Creio que nós temos um presbítero de disponibilidade, ou não sei como é que está a situação, depois a gente fala sobre isso. Mas nós temos aqui 2 presbíteros, e esses presbíteros, irmãos, eles devem ser honrados. E a gente não deve ficar com milindre quanto a isso. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a tratar os nossos presbíteros com honra, a tratar os oficiais da igreja com honra. Que essa seja a cultura, irmãos, da nossa congregação. Orem pelos seus líderes, orem com eles, amem seus líderes, se importem com o bem-estar deles, encorajem os seus líderes. Não é bajular, não é para bajular, mas é encorajamento. É encorajamento. Se Deus, e aqui eu vou te dar um exemplo disso, irmãos, e Deus sabe do meu coração nesse momento aqui. Eu não estou falando isso aqui para você no final dessa pregação ou de qualquer pregação vir dar um tapinha nas minhas costas e, ei pastor, foi uma bênção hoje. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso vale não só aqui, isso vale na Manancial, e se porventura tiver algum visitante de alguma igreja, que eu acredito que não, olhando assim rapidamente, de outra igreja, o pastor falou alguma coisa, falou ao seu coração,
O presbítero, ele deu uma aula e aquilo foi um instrumento de Deus para edificar a sua vida. Chega para ele no final. Olha, meu irmão, foi uma bênção. Eu sei que os irmãos fazem isso. Mas isso é importante, porque isso encoraja. Pastor, eu estou orando pela sua vida. Presbítero, toma um livro aqui. Quero te dar esse livro de presente. Estava num lugar ali e esse livro eu queria e é uma bênção. E eu acredito que vai ser uma bênção também para a sua vida. Não há nenhum problema. Fique tranquilo. Se você me der um livro, eu não vou achar que é uma indireta, tá? Ok? Então, você pode fazer isso. Eu não verei nenhum problema. Já pensou alguém dar um livro para mim sobre família, criação de filhos, aí... Será que estão me dando uma indireta, né? Não, eu vou ficar feliz, irmãos. Pode me dar livros, eu gosto. Tá? Vivemos na era do Kindle, mas eu ainda gosto de livros. Bom, pais, Colossenses 3, versículo 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Os filhos devem fugir de qualquer coisa que possa entristecer e ofender os seus pais. Olha aqui para mim, crianças que estão aqui, presta atenção. Vocês devem honrar os pais de vocês. Vocês devem obedecer os pais de vocês. Às vezes os pais precisam falar 5 vezes. Na verdade, o pai só deveria falar uma vez. Vocês devem atentar. Provérbios vai dizer que uma das coisas que vocês precisam mais aprender agora é dar ouvidos às instruções. Ouçam os pais de vocês. Obedeçam aos pais de vocês. Nós fomos colocados na vida de vocês como instrumentos de Deus para conduzi-los no caminho certo, no caminho direito. Então, quando o pai, quando a mãe falar, olha filho, vai tomar banho. Isso aqui não é indireta não, viu, irmãos? Isso aqui acontece em todas as famílias presbiterianas do Brasil. Às vezes, há uma certa resistência ou não. Isso não é algo que acontece só em outros lugares, isso acontece nas nossas casas. Vai comer, menino. Não estou com fome. 5 minutos depois, estou com fome. Tem alguma coisa para lanchar? Honre os pais, obedeça. Nós sabemos o que é melhor para vocês. Honre. E não só crianças, tá? Nós devemos honrar os nossos pais também. Eu sei, meus queridos, que houve uma separação no casamento. A Bíblia fala que nós deixamos pai e mãe e nos unimos ao nosso cônjuge e nos tornamos uma só carne. Mas não é porque nós hoje fazemos parte de uma outra família. Claro, somos uma grande família, mas a nossa família primária é a nossa esposa e os nossos filhos, ok? Eu acredito que não há nenhuma dificuldade quanto a isso. Não é por isso que eu devo deixar de atentar para esse mandamento em relação aos meus pais. Eu preciso honrar os meus pais. Eu preciso cuidar deles. Porque aqueles que um dia trocaram as nossas fraldas, talvez necessitem daqui a pouco de que nós troquemos as fraldas deles. De que nós cuidemos deles. Nós precisamos fazer isso. Atentar para essa realidade. E ensinar isso aos nossos filhos. Perceba que Jesus, lá em Mateus capítulo 15, ele está repreendendo os fariseus, porque os fariseus estavam negligenciando o cuidado com os seus pais. Nós precisamos atentar para essa realidade. Ok? Bruce Waltke, ele fala, o mandamento de honrar os pais é o primeiro na lista dos mandamentos. Ama teu próximo, porque os pais são a voz de Deus na família. E isso é tão importante que você vai perceber a maneira como a lei trata a desonra em relação aos pais. Só para você ver, olha o capítulo 21 de Êxodo. Passa aí, por favor, uma página. Capítulo 21, verso 15. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Quem ferir seu pai ou sua mãe será o quê? Morto. Quem feriu seu pai ou sua mãe será morto. Olha o que diz Levítico 20, verso 9. Levítico 20, verso 9. Se um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre eles. Os nossos filhos precisam reconhecer o valor que nós temos na vida deles. Por isso, meu querido irmão, não tenha medo, não tenha dificuldade de disciplinar o seu filho. Porque parte dessa resposta dos nossos filhos é responsabilidade nossa.
Quando eu digo parte, é porque, veja, nós precisamos lembrar que Deus trata a cada um segundo os seus pecados. Mas é minha responsabilidade ser constante, ser um exemplo de piedade para o meu filho e não tolerar desrespeito. Tem pai que tolera. Tem pai que o menino chega, bate na cara dele lá com raiva. Não estou falando daquela brincadeira de uma criança que não entende o que está fazendo. Que não entende. Tá? Estou falando isso. Isso pode acontecer? Pode. Isso pode acontecer com o Leozinho. Isso pode acontecer com o João. Isso pode acontecer. Gustavo. As crianças. É claro, o pai sabe quando é algo relativo à ira e quando é uma brincadeira. Mas eu estou falando, irmãos, daqueles que ficam chutando seus pais, que ficam batendo nos seus pais, que gritam com seus pais. Nós precisamos, irmãos, entender que parte do cumprimento deste mandamento, parte da nossa responsabilidade enquanto superiores, de educar os nossos filhos. De educar os nossos filhos. Orientá-los. E discipliná-los, se for o caso. Você precisa ensinar o seu filho. E não pode ter receio de disciplinar o seu filho. Isso vai abençoar a igreja. Tá? Devemos honrar os pais, porque eles foram constituídos por Deus como autoridades. Provérbios 23, 22. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. A obediência, ela é absoluta. Olha o que diz Atos 4, verso 19. Julgai se é justo diante de Deus, ouvir-nos antes a vós outros do que a Deus. A palavra de Deus claramente nos mostra, irmãos, que importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus vem em primeiro lugar. Mas nós precisamos ter sabedoria na aplicação desse conceito. Há realidades que precisam ser consideradas. E com isso aqui, eu não estou relativizando as Escrituras. Mas eu estou olhando para um quadro real. Por exemplo, de um jovem, um adolescente de 15 anos, ou com seus 14 anos ou menor de idade, que está ali, debaixo do jugo do seu pai, às vezes um pai que não é crente, e que chega e fala, olha, você não vai para a igreja. Eu não quero que você vá para a igreja. E às vezes a gente, num espírito ali empolgado, a gente fala, não, mas tem que ir mesmo, bate a porta na cara dele e tal, e vem para a igreja. Calma. Não é assim. Nós precisamos entender que o coração do rei está nas mãos do Senhor. O Provérbios fala disso. E Deus move o coração. É diferente, meus queridos, quando você é casado, você está com a sua família, você está com a sua esposa, e de repente, o seu pai, ele te convida para uma festa que não glorifica a Deus, para um ambiente onde vai expor os seus filhos. E aí eles vão dizer para você o seguinte, olha, se você não vier, eu vou ficar triste, você não vai me honrar. É outra história. Estão falando de uma realidade diferente. Nós precisamos ter sabedoria e pedir a Deus, Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda, porque o meu pai e minha mãe têm me colocado muitas vezes em situações difíceis. O que importa, irmãos, em primeiro lugar, obedecer a Deus e executar isso com sabedoria diante do Senhor Deus. Nós devemos honrar as nossas autoridades, nós devemos honrar os nossos pais, mesmo se eles não forem crentes. Essa é a minha realidade. Assim como é a realidade de muitos aqui, que têm pais não crentes. E que muitas vezes eu já vi situações assim, de filhos desprezando aquilo que o pai está falando, às vezes até pai crente, mas porque não teve a mesma leitura, não tem a mesma leitura que ele, não tem os mesmos acessos que ele, ridiculariza o pai. Eu quero dizer que se você se porta dessa forma, você está pecando contra Deus. Nós devemos honrar os nossos pais, ainda que eles não temam ao Senhor. Pela providência de Deus, eles foram colocados na nossa vida. Calvino, ele diz isso. Não faz qualquer diferença se eles são merecedores dessa honra ou não. Porque qualquer que seja o caráter deles, ainda não é sem a indicação da providência divina que eles alcançaram aquela posição por conta de o Supremo Legislador ter ordenado que fossem honrados. E aqui, irmãos, eu posso dizer, quantos conselhos preciosos a minha mãe já me deu e que me livrou de grandes problemas na minha vida.
Eu conheci o Evangelho com 14 anos. Cristo entrou na minha vida, eu tinha 14 anos. No acampamento lá em Fortaleza, eu conheci a Cristo. E quantos conselhos de lá para cá, antes disso e depois disso? Quantas orientações minha mãe me deu? Porque a providência de Deus a conduziu dessa forma. E até hoje, ela me ajuda. Porque a providência de Deus, Deus é soberano. Eu não estou dizendo que todas as coisas que são ditas estão em compatibilidade. Mas eu digo que precisa haver no nosso coração uma disposição de honrá-los. E de cuidar deles e de honrar, inclusive, as suas orientações. Bom, nós vamos perceber agora no mandamento o incentivo. Olha mais uma vez aí o versículo 12. Honra teu pai e tua mãe. Agora veja o incentivo para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É a segunda vez, irmãos, que nós percebemos na estrutura dos 10 mandamentos, Deus nos dando um incentivo para a obediência. Algumas pessoas vão olhar, mas isso aqui não é barganha, pastor? Não, não é barganha. Deus está lembrando o seu povo que há bênção na obediência. O que é que diz o segundo mandamento? Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Farei misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Perceba o incentivo. Deus está dizendo, eu abençoarei aqueles que me obedecerem. Claro, irmãos, o nosso foco não é esse. Mas Deus está dizendo, eu vou abençoar a obediência. E aqui não é diferente. Honra ao teu pai e à tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Você precisa lembrar, em primeiro lugar, que o Senhor não está dizendo aqui, honra teu pai e tua mãe, e você vai viver mais do que Deus estipulou, porque Ele vai prolongar os seus dias. Você precisa lembrar daquilo que diz o Salmo 139, verso 16, quando diz, os teus olhos me viram a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Perceba que Deus não vai estender o nosso tempo além daquilo que Ele determinou. Não é isso que o mandamento está dizendo. Você deve também considerar o contexto físico em que esta promessa ela é feita. O povo estava se dirigindo para Canaã. E Deus tinha lembrado o povo, e lembrou o povo em diversos momentos, que se o povo se entregasse à idolatria, o povo perderia essa terra. Mas é interessante nós notarmos, irmãos, que Canaã, no contexto maior das Escrituras, ela tipifica essa terra prometida para onde nós estamos nos conduzindo. Perceba que o Senhor, Ele sempre trabalha com esse contexto de terra nas Escrituras. Nós olhamos para Gênesis e nós vemos Deus construindo o Éden e colocando o homem ali, contexto de terra. O homem desobedece. E o que é que acontece com ele? Ele perde essa terra. Mas Deus, então, volta a esse contexto de terra trabalhando a perspectiva de Canaã. O povo vai para Canaã. E o que é que acontece? O povo perde. Por causa de pecado, por causa de idolatria. Deus não deixa de trabalhar esse contexto de terra. Ele nos lembra na sua palavra que ainda desfrutaremos de um novo céu e de uma nova terra. Uma terra que será conquistada pelo nosso Redentor. Por isso ela será imperdível para nós. Ao contrário da Canaã física, essa Canaã espiritual jamais perderemos, porque ela foi conquistada pelos méritos de Cristo para nós. Veja, queridos, o Senhor prolongará os nossos dias aqui na terra, no sentido de nos dar uma qualidade de vida melhor. Olha o que diz Johannes Vos, como exigência geral, o 5º mandamento é o respeito à autoridade na sociedade humana. É claro que onde esse mandamento for obedecido, haverá as condições que promovem a longevidade e a prosperidade. Por outro lado, onde faltar o respeito à autoridade legítima, prevalecerá na sociedade humana um maior ou menor grau de anarquia ou de desregramento, e isso levará a condições que abreviam a vida e interferem na prosperidade. Portanto, na providência de Deus, a obediência ao 5º mandamento resultará num aumento geral da extensão da vida e da prosperidade na sociedade.
Como eu disse, e aí eu volto a esse tópico da questão de Canaã. Cristo foi o único, meus queridos irmãos, que honrou plenamente o Pai. Ele nos chama a honrar os nossos pais, e Ele nos garante que nos dará todas as condições para isso. Aquele que obedeceu perfeitamente o 5º mandamento, te lembra nessa manhã que Ele intercede por você. Te lembra nessa manhã que Ele estará com você. Te lembra nesta manhã que se você necessita de sabedoria, você pode pedir. Isso aqui eu estou falando, obviamente, à luz de toda a Escritura. Você precisa de sabedoria? Peça a Deus. Você está passando uma situação difícil? Você pode se achegar confiadamente ao trono da graça, com a convicção de que receberá graça, receberá orientação na ocasião em que você está vivendo. Nós devemos obedecer a palavra de Deus, debaixo da intercessão do nosso Redentor. Ele te lembra nessa manhã: sem mim, nada podeis fazer. Que você possa olhar para Cristo nesse momento. Que você possa se voltar para Cristo e esperar dele o ânimo, a sabedoria e a força para exercer, para praticar o 5º mandamento. Eu encerro aqui citando o Catecismo de Heidelberg, na pergunta 104. O que exige Deus no 5º mandamento? Que eu demonstre toda honra, amor e fidelidade a meu pai e a minha mãe, e a todos os meus superiores. Que eu me submeta devidamente às suas boas instruções e disciplina. E que também seja paciente com as suas fraquezas e defeitos. Pois é a vontade de Deus nos governar pelas mãos deles. Meus queridos irmãos, que nós possamos aplicar este mandamento, não apenas no nosso núcleo familiar, mas na igreja e por onde nós caminharmos. Que Deus seja glorificado através da obediência ao 5º mandamento. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, gratos somos, Pai, pela Tua palavra que nos instrui nessa manhã. Nos dá, Senhor, sabedoria para aplicar, para obedecer a Tua palavra, Deus. Nos ajuda, nos dá discernimento. Nos dá, Senhor, um coração disposto a Te obedecer, ainda que isso traga desconforto para nós. Nos livra, Senhor, de uma visão equivocada deste mandamento. Temos enfrentado tantas dificuldades, Deus. Governos tiranos, pessoas que odeiam o Senhor e que estão ocupando cargos de autoridade na nossa nação. Nos ajuda, Senhor, a aplicar este mandamento. Nós precisamos de Ti.